capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, que pertence ao tópico benefícios pagos com a ingratidão. Um tópico ingrato, né? Que é uma dificuldade muito grande para a gente, né? A gente beneficiar uma pessoa e receber dela ingratidão, né? Talvez seja o teste assim para os últimos degraus de evolução espiritual, né? É aquilo que a gente chama dos mal agradecidos. E ele é baseado numa pergunta que Kardec fez aos espíritos. Deixa eu ver qual foi o espírito que respondeu. É um espírito guia protetor na cidade de Sens em 1862. O grupo de Kardec perguntou: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Né? Então aquela pessoa que fala assim: não, tá vendo, não vale a pena fazer o bem porque, olha, fui pago com ingratidão. E é óbvio que uma pessoa como essa não entendeu a mensagem de Jesus, porque se teve alguém que foi vítima da ingratidão, a maior vítima da ingratidão foi o próprio mestre que a gente tenta seguir, né? Então, o espírito protetor diz: essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Então, aquilo que o capítulo todo, e aqui nós já estamos no finalzinho dele, tem enfatizado, né? A gente transcender o ego, né? Enquanto a gente tiver, porque veja, o que ele está comentando aqui? Eu fiz o bem, mas eu queria ser elogiado. Então a gente já falou aqui as 8 preocupações mundanas, né? 2 delas é o quê? Querer ser elogiado e não gostar de ser criticado. Então, se quando eu estou na minha prática espiritual, atrás de elogio, né? E não aceito críticas, eu na verdade estou operando, eu não estou fazendo prática espiritual, não estou fazendo caridade, eu estou simplesmente reforçando o ego, os desejos, né? Que são, a gente tem que transcender essas preocupações mundanas, né? Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Tudo isso é uma figura de linguagem. Significa o seguinte: se eu conseguir agir com desinteresse, que é uma das qualidades cristãs, é a abnegação, o esquecimento de si mesmo. É uma das coisas mais difíceis, é uma das coisas mais avançadas na prática espiritual, né? É o esquecimento de si mesmo. Então, se eu estou praticando querendo ser elogiado, eu não estou esquecendo a mim mesmo. Eu simplesmente, em vez de ficar rico para ser elogiado, eu escolhi fazer caridade para ser elogiado, né? Mas não saí do mesmo modo de operação, né? Não é a questão externa que pesa, é a interna. Às vezes eu posso até estar gerindo uma empresa grande, mas tentando fazer com que as pessoas fiquem bem, prestar bons serviços, e as pessoas criticam e eu não ligo para aquilo. Então muita gente que olha de fora pode dizer assim: isso é um apegado à matéria, tá vendo? Só trabalha para ganhar dinheiro. Mas na verdade aquela pessoa está trabalhando para ganhar dinheiro, para fazer o bem aos outros, e não está preocupado nem com essas críticas que recebe, nem discute, nem debate com as pessoas. Esse sim é um verdadeiro cristão, né? Agora já outros não, outros vão assim, tipo, né, vão no orfanato, vão no asilo, vão não sei o que, mas ninguém vai me agradecer, ninguém vai dizer o quanto que eu sou bom. Então esse realmente continua egoísta, ok? A mudança é interna. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes, né? Vide Jesus, as pessoas a quem ele beneficiou não ficaram contentes, né? Não o protegeram, não o defenderam, né? Simplesmente o crucificaram. Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Chico Xavier é bem interessante, porque ele várias vezes foi criticado, criticado assim por pessoas que escreviam na imprensa, que falavam na televisão, né? Que chamavam ele de farsante e tudo, e ele nunca desistiu, né? Ou seja, ele realmente conseguiu avançar bastante nessa transcendência do ego, né? Quer dizer, Chico Xavier, não estou preocupado com isso. Ele está fazendo bem, né? Sem ver a quem. Essa é a verdade. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos?
Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não tendo em vista os outros. Isso aqui é interessante, inclusive, porque me lembra uma coisa que eu estava lendo outro dia de um professor budista também, quando ele diz assim, que a pessoa que renuncia, né, aos bens materiais consciente, assim, renuncia para fazer uma prática espiritual, consciente de que ela vai gerar méritos que vão acompanhá-la nesta vida e em vidas futuras, né? Ela na verdade está sendo inteligente, porque ela está renunciando a bens materiais que quando ela morrer não vão ajudar ela em nada depois, né? Por bens que vão ajudá-la no momento da morte, no estágio intermediário no plano infinito, no plano invisível, né? E em vidas posteriores, porque os méritos a gente leva, aquilo que a gente adquiriu de sabedoria, de virtude, a gente leva, né? Então a renúncia não é uma atitude, ela é uma atitude inteligente, quando se renuncia ao menor pelo maior, né? E o que as pessoas não percebem é que quando elas estão servindo ao dinheiro, à matéria, elas estão renunciando aos bens espirituais. Aí é uma renúncia burra, pouco inteligente, né? E ele continua dizendo, os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão. Quer dizer, o ingrato depois, a ingratidão é uma atitude, é uma ação negativa, gera karma negativo. Por isso que ele fala depois o ingrato sofrerá, né, as consequências da sua ingratidão. Mas aí tem pessoas que falam assim, esse ingrato vai me pagar, aí você gerou. Aí você está fazendo, esse é o ponto da nossa ignorância, né? É que a gente não percebe que são as nossas atitudes que vão nos beneficiar ou nos prejudicar, não é a dos outros, né? Então ele lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. Né? Então isso tem inclusive exemplos na literatura espírita, né? Então aquela ingratidão às vezes que a pessoa recebeu, né, numa vida posterior pode redundar em grande benefício para ela, porque aquela pessoa que depois, aquele espírito que foi ingrato no futuro vai reconhecer sua ingratidão e vai muitas vezes estar numa boa situação e vai querer se devotar totalmente para que aquele espírito com quem ele foi ingrato fique bem, né? É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima: um benefício jamais se perde. Ou seja, qualquer ação positiva jamais se perde, né? Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Então esse é o nosso trabalho, né? É a prática do bem, mas de tal maneira que a gente não se desencoraje com as decepções que a gente possa ter. Então muitas pessoas, por exemplo, vão trabalhar no centro e falam, não, mas olha só, o dirigente aqui desse centro, ele faz coisas que eu não gosto e tal, se decepciona e vai embora. Mas ele não está ali para julgar nem os dirigentes nem os outros. Ele às vezes nem sabe quais são as dificuldades que aquela pessoa está tendo para gerir, né? Gerir a instituição religiosa. Ele está ali justamente para fazer esse exercício de praticar o bem e seguir praticando apesar das decepções, porque é isso que fortalece o espírito. A gente tem que se fortalecer interiormente, né? E ele conclui dizendo: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Porque a gente vai renascendo, né? A gente reencarna e a gente esquece o nosso passado, assim, né? A gente não tem uma memória clara, a gente traz as conquistas que teve, né? Em termos de virtude ou de inteligência, mas a gente não lembra. Só que há laços, né? Há sempre uma razão, né? A doutrina espírita ela fala assim, não existe um acaso. Então nós não convivemos com as pessoas por acaso.
Nós não nos encontramos com as pessoas por acaso. Nós não cruzamos com as pessoas por acaso. No trabalho, né, na família. Na família, então, nem se fala, né? Na família, no trabalho, nas relações sociais. Às vezes, numa viagem. Né? Quantas pessoas não têm um encontro numa viagem e dali surge uma grande amizade? Né? Surge uma coisa que ele jamais esperaria que fosse surgir. Então, isso nos leva à questão de que nós temos que estar sempre atento. Por quê? Porque Deus está sempre presente. Então significa, Ele está sempre nos oferecendo oportunidades. Cada fenômeno, cada situação com que a gente se defronta, cada circunstância com que a gente se defronta, é uma oportunidade de crescimento. E aí a gente precisa saber fazer a leitura correta para não desperdiçá-las. Porque os Espíritos nos dizem que quando a gente desencarna, o maior arrependimento que a gente tem é das oportunidades que nós perdemos de evoluir. Então a gente precisa valorizar essa nossa preciosa vida humana, para quando a gente desencarnar, a gente poder ter, se não como Paulo, mas pelo menos se aproximar do que Paulo, né, disse quando ele desencarnou, né? Encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Né? E não desistiu nunca.